Boa noite a todos, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Feche seus olhos, mais um momento de oração. Senhor querido, nós te louvamos. E o nosso encontro nesse lugar é para prestar um culto a Ti, um coração cheio de gratidão, também cheio de temor. Porque Tu és um Deus grande, Deus santo, Deus verdadeiro, um Deus justo e um Deus fiel no cumprimento das Tuas promessas. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós queremos receber essa palavra como direção para a nossa vida. Somos um povo que está buscando entender o Teu propósito, o Teu projeto, e queremos viver debaixo dessa direção. Fala comigo e fala com cada um que está aqui nessa noite, de uma forma muito especial, para que o Teu nome seja conhecido, exaltado e glorificado na nossa vida e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu venho falando nas minhas palavras uma série, sobre o homem espiritual, e hoje eu estou concluindo essa série. Não estou esgotando o assunto porque tem muita coisa para falar, mas eu estou fechando um pouco essa série sobre o homem espiritual. A importância de vivermos no Espírito, esclarecendo que o homem espiritual não é simplesmente aquele que é envolvido com as atividades da igreja, mas aquele que vive debaixo da direção do Espírito, vive debaixo de uma lei. Nós vivemos influenciados por leis. Normalmente a lei maior que nos rege é a lei da carne, a lei natural com a qual nós nascemos, com essa vontade, com esse ímpeto natural, que através dos nossos sentimentos dita as regras da nossa vida. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e ele influencia o nosso espírito e a nossa mente para vivermos uma vida submissa ao Espírito do Senhor. Isso é ser espiritual. E Deus está preparando a igreja, preparando o seu povo para que se adapte, para que se discipline a esse tipo de vida, porque Ele vem buscar uma igreja espiritual. Ele vem buscar a igreja que está preparada espiritualmente para reinar com Ele, porque o reino que Ele está preparando é um reino espiritual. Lá não vai ter nada de carne, não vai ter carnalidade, não vai ter mundanismo, tudo é ser espiritual. E nós precisamos nos adaptar ao estilo de vida espiritual. Não precisamos esperar morrer para depois ser espiritual, não. Deus quer que você seja espiritual agora, nesse tempo, nesta época. Por isso que eu tenho trazido essas palavras, para incentivar você a buscar, a ler na palavra, e se interessar por esse tema tão importante, viver debaixo da lei do Espírito. E encerrando hoje, eu quero falar, permanecendo no Espírito. Como eu posso, então, permanecer no nível espiritual? Porque Deus quer que a gente viva e ande no Espírito. Nós não podemos buscar ser espiritual apenas quando estamos envolvidos com a igreja. Não dá para ser espiritual apenas na igreja. Nós temos que ser espiritual em casa, na nossa família. Precisamos ser espiritual com nossos amigos, no nosso trabalho, na convivência com as pessoas. Precisamos ser espiritual naquele momento que você está sozinho em casa, que você tem plena liberdade para fazer o que quer. Ali você também é espiritual. Ou seja, em todo momento da nossa vida, Deus quer que sejamos espirituais. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Nós temos vida que vem do Espírito do Senhor, mas Ele quer que a gente ande no Espírito. E Gálatas 5:16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vocês viverem na dependência do Espírito, vocês vão ter condições de disciplinar os desejos, os ímpetos da carne. Mas, apesar de sermos espirituais, apesar de termos o homem espiritual ter tanto poder na vida dele, apesar disso tudo, a Bíblia também nos exorta de que o homem espiritual,
ele corre o risco de cair. Quando eu falo homem espiritual, você sabe que, no sentido genérico, né? Homem, mulher, criança, é o ser espiritual. O crente, né? O espiritual, aquele que anda na presença do Senhor, não pense que ele é super-homem. Não pensa que por ele ser espiritual, ele nunca fracassa, ele nunca cai, ele nunca tropeça. Ele cai. Ele tropeça, tem seus erros. Então é preciso vigiar, é preciso tomar alguns cuidados para permanecermos nesse nível espiritual. Leia comigo, 1 Coríntios 10, 12. Se der para passar aqui. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10, verso 12. Diz assim: estas coisas aconteceram a eles. Paulo estava citando o exemplo do passado, manifestação de Deus. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, em algumas palavras diz, aquele que julga que está de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aquele que julga estar firme, aquele que pensa que está de pé, aquele que pensa que é espiritual, aquele que acha que já alcançou um nível espiritual seguro, tome cuidado, fique firme, porque você corre o risco de cair também. Aquele que não é espiritual, o homem natural, o homem que vive no pecado, para ele não tem tentação. Pecar para ele é normal. A tentação é para quem é espiritual. O nosso senso de pecado, ele é diretamente proporcional à nossa comunhão com Deus. Quanto mais íntimo de Deus você se torna, maior é o senso de pecado sobre a sua vida. Quanto mais próximo da luz você chega, mais imperfeições você reconhece na sua vida. Só os santos reconhecem que são pecadores de fato. Alguém disse isso. Só os santos, só os espirituais é que reconhecem que são pecadores de fato. Então quando nós percebemos que estamos andando, obedecendo a Deus, discernindo as coisas espirituais, e às vezes Deus se manifesta com poder, com autoridade na nossa vida, e nós nos sentimos, isso traz certo conforto para nós, porque Ele estimula a nossa fé, encoraja a nossa fé, fortalece a nossa fé. Mas cuidado com o orgulho espiritual. Não vamos achar que agora nós somos super espirituais e não corremos nenhum risco de cair ou de fracassar. Então, quais são os cuidados que precisamos ter para permanecermos sempre no Espírito? Quais são esses cuidados? Bom, nós temos um elemento básico que é ter um tempo a sós com Deus. Estamos sempre falando aqui, eu não vou nem mencionar isso aí como um item agora, porque isso aí é essencial. Que tudo começa, que ter um tempo básico com Deus é uma sobrevivência, é uma questão de sobrevivência espiritual. Se você não tem um tempo com Deus diário, você vai ter um tempo diário com o mundo. Você tem um tempo diário com o pecado. Você tem um tempo diário com a sua carne. Então, quem vai crescer dentro de você? Não é o espírito, é a carne. Então, você precisa ter um tempo diário com Deus. Isso aí nem entra em discussão agora, isso é essencial. Mas o que vai fazer diferença na sua vida são as decisões que você toma a partir do momento que você tenha um tempo a sós com Deus. Porque não adianta também você passar 1 hora orando no seu quarto, depois você terminou, deu 1 hora, fechou a porta, sai dali e vai para o seu trabalho, vai passar o seu dia, você nunca mais pensa em Deus. Você faz
todas as suas coisas, os seus negócios, toma suas decisões, e não está nem aí para o que Deus pensa. Mas você diz, mas eu fiz o meu tempo a sós com Deus, gastei 1 hora orando. Não adiantou nada. Você tem que orar, tem que sair dali, ciente do que Deus falou com você. Ou daquilo que você colocou diante do Senhor. Você precisa sair do tempo com Deus com uma direção para a sua vida. Então, eu quero falar aqui algumas coisas assim mais práticas, do nosso dia a dia, que nós podemos fazer para permanecermos na vida do Espírito. E a primeira coisa que eu quero falar é andar por fé e não por vista. Já falei isso aqui no item anterior, mas eu vou colocar isso de forma prática. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 4, 18, assim, nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 5, 7, diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não por vista. Bom, isso é muito espiritual, viver pela fé, não pela vista. Mas como que isso é a prática, então? Porque viver pela fé é crer naquilo que não se vê. E acreditar em algo que você não consegue, não está vendo. Nós queremos sempre avaliar o resultado da fé, o resultado da vida espiritual, de acordo com o que nós podemos medir, podemos apalpar, podemos ver com nossos olhos. Nós somos assim meio como que Tomé, né? Se eu não vir, eu não creio. Então, quando a gente vê que está tendo progresso, quando a gente vê que as respostas estão vindo, quando a gente vê a mudança, quando a gente vê a transformação, a gente pensa, isso funciona, isso é verdade. É verdade o que a Bíblia diz. Mas se a gente não vê de imediato isso, a gente fica com dúvida. Nós precisamos lembrar, queridos, que a vida espiritual, ela começa em Deus. Ela começa em Deus e termina em Deus. E a resposta da nossa fé nem sempre vem na hora e no tempo certo que nós queremos. Eu creio que Deus quer trabalhar um pouco mais com a gente, no sentido de entendermos que nós somos espirituais. Nós trabalhamos aqui, estamos vendo as coisas fluindo, nós nos envolvemos com pessoas, mas o nosso negócio é espiritual. O reino é espiritual. Nós estamos aqui na terra, nós estamos vendo pessoas, nós estamos vendo problemas, nós estamos vendo as coisas, nós estamos mexendo com isso, mas o que nós fazemos, tudo que nós fazemos aqui, queridos, está acontecendo também no mundo espiritual. Normalmente, quando nós realizamos uma coisa boa, nós achamos que se for bem sucedido, vai repercutir na eternidade. Normalmente a gente pensa assim, vamos fazer algo bom, porque isso vai ter influência na eternidade. Porque as coisas ruins também vai ter. Então a gente sempre pensa, vamos fazer aqui primeiro que vai refletir lá. Mas é o contrário, irmãos. Tudo que nós fazemos acontece lá primeiro. E pode refletir aqui. Talvez seja difícil a gente entender isso. Mas se você está fazendo algo para Deus, a eternidade, ela não é medida com tempo, com minuto, com mês, com semana. Lá é eterno. Se você diz uma palavra aqui, a semente já foi lançada lá. Se você profetiza algo aqui, Deus já vê o resultado dessa profecia, lá já está selado, já está guardado. Tudo que você faz aqui de imediato, quando você ora aqui, a resposta já está lá. Demora para chegar, mas a resposta já existe lá. Então, tudo acontece lá primeiro e reflete aqui. Por isso que a Bíblia fala, olha, não se impressione tanto com o que você está vendo, porque você, na verdade, você não está vendo tudo.
não está vendo tudo. A Bíblia fala de um homem muito poderoso, muito espiritual, que eu tenho citado às vezes aqui, era o profeta Elias. Elias era um homem, ele andava com Deus uma dimensão tão grande que foi um dos únicos que foi arrebatado. Veio lá um redemoinho de fogo e levou ele. É um homem muito espiritual, ele via o poder de Deus caindo, fogo caindo, e ele orava, ficava 3 anos sem chover, ele orava e chovia de novo, e ele orava e 450 profetas eram mortos por profetas do Baal. E sabe, o homem era o Deus aqui na terra, super espiritual. Mas ele teve seus momentos de fraqueza. Aí você pergunta, como pode um homem espiritual assim passar por um momento de depressão a ponto de querer morrer? Senhor, eu quero morrer, não quero viver mais, tira a minha vida. Não quero viver do jeito que eu estou vivendo. Por quê que ele teve esse momento de fraqueza? Foi no momento quando ele começou a dar muita importância para o resultado, para aquilo que estava vendo. Ele fez tantas outras coisas, eu vou citar só um exemplo quando aconteceu esse episódio. Israel era governado por um rei muito perverso, Acabe, e sua mulher pior ainda, Jezabel. Acho que vocês já ouviram esse nome, Jezabel. Muito idólatra. E por causa dessa mulher, Israel estava deixando de adorar a Deus e estava adorando um ídolo chamado Baal. E o Senhor estava muito triste com Israel. E o profeta ali querendo converter o coração daquele povo, querendo exortar Acabe do perigo que onde Israel estava indo. E um dia Deus instruiu Elias, faz um desafio com Israel, com Acabe. E ele foi lá, conversou com Acabe chamou seus sacerdotes lá e aceitaram o desafio. O desafio era o seguinte: nós vamos para a praça. Vamos convocar toda a cidade na praça. E nós vamos fazer dois tipos de oração. Você chama o grupo de vocês, os profetas de Baal, e façam uma invocação e orem. E nós vamos levantar um altar lá. O altar era um quadrado de pedra, colocavam lenha em cima e colocavam um bezerro em cima, cortavam o bezerro para o meio, colocava lá. E nós vamos orar. O Deus que derramar fogo do céu vai ser o Deus da agora em diante. Vocês concordam? Concordamos, mas é bom, todo mundo aprovou. E foi todo mundo para a praça. Que desafio, né? 450 sacerdotes de Baal e só Elias, do outro lado. Aí Elias falou, já que vocês são bastante, pode começar a oração de vocês. Começaram cedo e foi orando. Chegou perto de meio-dia, nada. E Elias ainda falava, ore mais alto, vai ver que está viajando. Ore mais alto, quem sabe está ocupado. Né? E eles orando. E a Bíblia diz que eles se cortavam, eles se lanhavam todos, saía sangue, e nada de cair fogo do céu. Aí passou de meio-dia, de novo, nada. Elias falou, agora acabou. Baal não respondeu, deixa comigo agora. Elias mandou tirar aquele altar, mandou colocar outro altar, repare o altar aí, colocou pedra, colocou lenha, colocou bezerro em cima. Aí, para não acharem que ele estava fazendo algum truque, vai arriscar um fósforo qualquer, olha, molhe bem esse negócio aí. E mandou jogar água, jogaram tanta água que mandou fazer um valo assim, para a água escorrer, com um ribeirão, assim, ó, charcaram aquilo ali. E ele fez uma oração simples, ele só orou, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que hoje fique conhecido em Israel que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, só tu é que fazes o coração deles voltar para ti. Veio o fogo do céu e consumiu, lambeu tudo aquilo que viu, até as pedras foram consumidas. E sabe o que aconteceu? E o povo então começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí um coral começou a cantar, só o Senhor é Deus. E o povo dançava, só o Senhor é Deus. E os 450 profetas com medo. E Elias, naquela época eles matavam mesmo, pega aqueles 450 e manda matar. Porque naquela época,
a guerra era contra carne e sangue mesmo, né? Hoje não, a guerra não é contra carne e sangue, hoje é a guerra no mundo espiritual. Então imagina que fossem os demônios que estavam ali. Manda esses demônios para o abismo, mata todos eles. Mataram os profetas. Elias estava vendo tudo isso. Elias viu que Deus honrou a sua fé. Elias viu que realmente Deus respondeu a oração e Deus estava presente. E a partir daquele momento, ele disse mais. O povo se prostrou em terra, começou a gritar, só o Senhor é Deus. E Elias começou a dar ordem, agora quem manda aqui sou eu. Acabe, corre logo para sua casa, porque está vindo chuva aí, você vai se molhar, vai para casa. E Acabe obedeceu, e foi correndo. No dia seguinte, Elias recebe um recado. Olha, Jezabel, a princesa, a rainha, mandou avisar que hoje, até hoje à tarde, ela vai acabar com a sua vida. Ele vai fazer com você o que você mandou fazer com os profetas de Baal. Sabe o que Elias fez? Começou a morrer de medo. Fugiu. Caminhou para o deserto. Foi se esconder numa caverna. Veja bem, Elias tinha pensado que tudo tinha mudado a partir dali, certamente. Mas ele ficou decepcionado, simplesmente com um recado de que ele iria morrer. Elias tinha visto tanto milagre, tanto poder. E aí está o perigo de quem vive entusiasmado por aquilo que vê. Tem que ver o que Deus está fazendo. Porque a fé dessa pessoa pode mudar de repente no momento que recebe um recado daquilo que não vê. Elias tinha tanta fé, tanta coragem, tanta certeza que Deus estava agindo ali. Mas fracassou com um simples recado. Por isso que a Bíblia diz, olha, não se pressione pelo que você vê. É por aquilo que você crê, é por aquilo que se faz. E ele entrou em depressão e começou a reclamar para Deus, Senhor. E Deus falou, Elias, o que você está fazendo aqui na caverna, Elias? E ele começou a reclamar de Deus, Senhor. Olha o que ele disse, só eu fiquei. Aquele povo lá, tinha tudo fingido, eles gritavam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu pensei que eles iam fazer uma diferença ali, olha, a rainha que está querendo me matar, só eu fiquei. O povo não crê da mesma maneira que eu creio, Senhor. O povo não me acompanha, o reino muda. Certamente ele quis dizer isso. Sabe o que Deus respondeu com para Elias? Elias, tem mais de 7.000 pessoas aqui em Israel que não dobraram seus joelhos para Baal. Como se Deus quisesse falar, Elias, você não consegue ver com seus olhos a dimensão do resultado do seu trabalho. Mas eu estou vendo 7.000 aqui que não dobraram seus joelhos. Como se Deus quisesse dizer, Elias, deixa o resultado comigo. Você está vendo o resultado do seu trabalho. Mas eu estou vendo algo muito mais. Aqui uma palavra para você que está investindo em vida de alguém. Você que está ministrando, está discipulando, está fazendo estudo, está orando por alguém, insistindo. Enfim, você está fazendo o que Deus mandou fazer acerca do reino. É certo que nós gostamos de ver o resultado diante dos nossos olhos. O resultado nos estimula, o resultado nos anima, o resultado dá certeza de que estamos no caminho certo. O resultado precisam vir. Mas a sua fé, irmãos, a sua espiritualidade, a motivação para continuar trabalhando para Deus, não depende só dos resultados. Depende da sua obediência. Se você está fazendo a sua parte, você está obedecendo, você está agradando a Deus. Não se alegre pelos resultados. Alegre-se pelo propósito de Deus.
É o propósito que conta, é a motivação que conta, é a finalidade que conta. O resultado pode vir, pode não vir. O resultado eu posso ver de uma forma, Deus pode estar vendo de outra forma. Viva pelo que crê e não pelo que está vendo simplesmente. Nós só conseguimos enxergar o que já aconteceu. Nós conseguimos enxergar aquele que se converteu. Nós conseguimos enxergar aquele que mudou de vida. Conseguimos enxergar aquele que está acompanhando conosco. Mas Deus, Ele vê aquele que vai se converter. Deus vê aquele que ainda vai mudar de vida. Isso já está selado no céu. É assim que Deus vê as pessoas. E Deus quer que a gente olhe as pessoas como Ele vê. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista de a presidente de uma ONG, lá em São Paulo, que cuida de crianças abandonadas, crianças carentes. E ela falava assim com tanta franqueza, ela estava emocionada, chorando. E ela dizia assim, olha, eu não olho para a pobreza que a criança vive. Eu olho para a riqueza que está dentro dela. Achei tão linda aquela frase. Eu não olho para a pobreza da criança. Eu olho para a riqueza que existe em cada criança. Irmãos, as nossas convicções, elas não devem estar nas vitórias em si. Não devem estar nos resultados em si. Mas nas causas, nos propósitos pelos quais nós estamos trabalhando. O nosso olhar natural avalia e julga o comportamento da pessoa. Mas o olhar espiritual avalia o propósito de Deus para a vida da pessoa. Imagina Paulo antes de se converter, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, causando medo a todos aqueles cristãos. De repente Jesus vem, tem aquele encontro com Paulo, e de repente ele muda. E Jesus fala para Ananias, Ananias, vai numa casa onde Paulo está escondido, eu quero que você ore por ele. Saulo está escondido, eu quero que você ore por ele. Sabe o que Ananias disse? Senhor, esse homem é perigoso. Esse homem é um perseguidor dos cristãos, ele é perigoso. Deus disse, mas ele é um instrumento para evangelizar o mundo. Ananias, com seus olhos, ele via um homem perigoso. Deus, com seus olhos, estava vendo um homem que vai evangelizar o mundo. Ananias disse, Senhor, esse homem está aqui com uma carta de recomendação, uma procuração para matar os cristãos, e eu vou lá. Sabe o que Deus pensou? Este homem vai escrever a metade do Novo Testamento. É assim que Deus vê. Saulo se tornou o grande Paulo. Se nós queremos ser espirituais, se nós queremos realmente andar firme no Espírito, temos que ter certeza do que estamos semeando e não nos preocuparmos tanto com os resultados, porque os resultados podem vir ou podem não vir. Se você é um homem espiritual, se você é uma mulher espiritual, comece a valorizar os resultados espirituais. Tente enxergar da forma como Deus enxerga as pessoas. Amém, queridos? Segunda maneira como nós podemos estar vigiando, policiando para permanecermos sempre no mundo espiritual é entenda o porquê devemos vigiar. Entenda por que devemos vigiar. Eu podia simplesmente falar aqui, vamos vigiar. Isso é tão falado, né? Temos que vigiar, irmãos. Mas por que vigiar? Jesus disse lá em Mateus 24, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora. O sentido principal de estar vigiando é porque nós não sabemos. Porque se você soubesse, você não precisava vigiar. Vigiar é estar à espera de alguma coisa. Agora eu vou citar aqui algo interessante. Vigiar, para nós, é como se nós estivéssemos num estado de guerra. Veja bem, nós fazemos parte de um reino.
Quando você se converte, você entra num reino. Só que estamos vivendo aqui ainda no território do reino inimigo. Porque a Bíblia diz que esse mundo pertence a Satanás. O seu conceito, não a terra em si, as pessoas, mas o sistema, Satanás está reinando. Então Satanás reina aqui. Nós somos um reino dentro do inimigo. Estamos preparando o ambiente para o verdadeiro rei vir, Jesus, e assumir. Não é isso, é verdade? Nesse contexto da igreja, não é isso? Você acha que esse reino aqui, que está aqui reinando, vai ficar quietinho, esperando que a gente invada o reino dele, prepare o reino para Jesus voltar, e a coisa fica normal? É claro que não. Satanás vai fazer todo o esforço possível para fazer com que o reino dele prevaleça. Então, por isso, nós vivemos em estado de guerra. Veja bem, nós não vivemos em guerra. Nós não vivemos em lutas constantes, em batalha, em sofrimento, não. Nós não estamos em guerra, mas nós estamos em estado de alerta, estado de guerra. Uma nação, quando está no estado de guerra, algumas leis são alteradas. Parece que é estado de sítio que chamam, né? Não sei se é estado de sítio, é um decreto. A Constituição que rege a nossa nação em tempo de paz é a Constituição brasileira, normal. Mas se há um conflito de guerra, um perigo de guerra, o país, ele assina, um decreto é assinado, onde o presidente ele tem autorização para tomar algumas medidas emergenciais, sem ter que passar pelo Congresso. É o estado de sítio, estado de guerra. Irmãos, eu creio que nós vivemos nesse estado de guerra. Nós não estamos em guerra. Nós estamos em estado de guerra. Eu creio que nós aqui, né, que vivemos na capital, temos bastante meio de comunicação, estamos sabendo todos o que está acontecendo na nossa nação. Né? Nós estamos antenados. E nós sabemos que a nossa nação está uma confusão. Em termos de governo. Não sabemos se vai ser impeachment, se vai ser renúncia, não sabemos se vai ter uma próxima eleição, não sabemos se o seu exército vai assumir. Está uma confusão para a semana que vem agora, alguma coisa estranha vai acontecer. Então nós estamos no estado de alerta, não estamos no estado de guerra ainda, mas estado de alerta. Então nesse estado que nós estamos vivendo agora, você acha que algum investidor vai investir aqui no Brasil? Não. Aquele que tem dinheiro vai fazer um negócio onde vai colocar seu dinheiro arriscando. Não, está tudo parado. Por quê? Por causa do estado que está acontecendo. Agora você pega um cidadãozinho lá do interior do Amazonas, lá um ribeirinho lá, que só escuta o rádio de vez em quando, escuta lá a voz do Brasil. O ruim de sintonizar. Aí fala, impeachment, sabe que é um tipo de pizza? Impeachment, quem que é impeachment? Ele não vai entender que é impeachment. Aí, lava jato, passando uma jata aqui em cima. Ele não entende nada. Delação premiada. Será que isso é um tipo de loteria? Então, aquela pessoa sem informação, não muda para ele. A vida para ele é normal. Ele vai trabalhar na roça, não muda. Mas para nós que temos informação, nós sabemos o que está acontecendo, mudou nosso comportamento. Os irmãos estão entendendo o que quer dizer? Aquele que tem informação, sabendo o que está acontecendo, nós temos um comportamento diferente. A Bíblia fala assim, vós conheceis o tempo. Eu vou ler daqui a pouco todo esse texto. Vós conheceis o tempo. Então nós estamos no estado de guerra. E no estado de guerra, o comportamento, a atitude, as decisões de algumas coisas mudam. Não muda o princípio, mas a forma como aplicar esses princípios, muitas coisas são mudadas. Deixa eu citar um exemplo de alguém que não observou um estado de guerra e entrou no maior conflito, uma confusão, arranjou a maior confusão para a sua vida, para a sua família, para o seu estado. Alguém que era muito espiritual também. Já citei aqui muitas vezes como o grande homem espiritual, o rei Davi. Homem que falava com Deus, que Deus falava com ele, homem que teve muitas vitórias na sua vida. Mas a Bíblia fala lá em, eu não preciso ler aqui, mas quem quiser anotar, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, diz ali que
no ano em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou Joabe e seu exército para a guerra, mas ele resolveu ficar em Jerusalém. Foi o pior dia da sua vida. Foi a pior decisão que ele tomou. Ele permaneceu em Jerusalém. Veja bem, as nações estavam vivendo um período de guerra. Israel estava no estado de guerra e como rei, ele devia se comportar nesse estado de guerra. Ou seja, ele deveria ir e passar em revista a sua tropa. Ele devia, em período de guerra, algumas leis entravam em vigor. Então, um pequeno descuido, irmãos, na nossa vigilância, pode abrir uma brecha para o inimigo entrar e fazer uma tragédia. Davi, em vez de ir para a guerra, ele ficou em casa. E na sua ociosidade, ali ele conheceu uma mulher, que não era a mulher dele, se envolveu com aquela mulher. E o pior, aquela mulher engravidou. E aquela mulher era a mulher do seu amigo que estava na guerra. E aí, pecado é sempre assim, né? Quando a pessoa não quer consertar logo no início, ele tentou consertar da maneira dele e foi piorando cada vez mais. Quando ele soube que a mulher estava grávida, ele fez o seguinte, mandou chamar o marido, que estava na guerra. O marido veio. E elogiou o trabalho dele, como é que ele está, Então deu uma folga para ele. E mandou para a casa dele. No pensamento de, bom, eu chamo o marido dela, ele vai para casa, se envolve com a mulher, e ninguém vai perceber que o filho dela é meu. Uma jogada que ele quis fazer. Só que Urias, o general Urias, ele fez o que Davi não conseguiu fazer. Quando Davi falou, Urias, vai para casa, fica com sua mulher, descansa um pouco. E Urias não foi. Urias dormiu no palácio, arrumou um quartinho, dormiu no palácio. Urias disse, Senhor, nós estamos em estado de guerra. E no estado de guerra, os soldados não vão dormir com suas esposas. Eu não posso deixar meus soldados lá no exército, guerreando, e eu aqui em casa, dormindo com a minha esposa. Dormiu ali. Davi devia ter pensado isso. Davi devia ter pensado em estado de guerra. Existem leis específicas. Irmão, nós estamos no estado de guerra, fique atento. Tem coisas que parece que pode, mas aí entra aquela expressão do apóstolo Paulo, é lícito, mas não convém. Fique atento. Aí não deu certo o plano de Davi. Ele não foi para casa. E Urias querendo voltar para a guerra. Davi, não, mas eu preciso dar um jeito nisso. Não, você fica aqui mais uma essa noite. Aí preparou um almoço, um banquete e encheu ele de vinho. Eu vou tocar vinho nesse homem aqui, ele vai para casa de qualquer jeito. Mas mesmo assim, quando ele sarou a sua bebedeira, ele disse, eu estou em estado de guerra. Eu não posso ir para minha casa dormir com a minha esposa. Existe uma lei que no período de guerra, os soldados têm que passar por abstinência. Ele observou o período de guerra. Aí Davi fez o pior, não tem outro jeito. Mandou ele. E mandou um recado, olha, coloque Urias bem lá na frente. Na linha de frente. Para que ele morra. E Urias morreu. E uma vez morto, a mulher ficou viúva. E ele era rei, tomou como esposa. Ele fez toda essa jogada por conta própria. Por conta própria. Sabe por quê que ele não agiu dessa maneira? Sabe por quê que ele não conseguiu vigiar assim? Porque ele não observou um mandamento maior. E que aqui eu quero entrar agora no terceiro ponto.
As pessoas não observam o estado de guerra, não sabem o que é vigiar, porque não observam cuidadosamente o mandamento do amor. Então esse é o terceiro item, como nós podemos permanecer espirituais. Observe cuidadosamente o mandamento do amor. A Bíblia afirma com toda certeza e segurança, em várias vezes, que o maior mandamento é amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ama o seu próximo. No mesmo nível seu. No mesmo nível. Então, nós concluímos que a essência do amor de Deus, o que é? É pensar mais nos outros do que em si mesmo. E aí entra uma parte difícil para nós. A essência do amor de Deus é pensar em Deus e depois pensar no outro, pelo menos no mesmo nível. E depois pensar em você. A Bíblia diz, Filipenses 2,4, não pense cada um no que é propriamente seu, mas também no que é do outro. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Romanos 15, 2. Normalmente nós gostamos de amar tudo aquilo que nos faz bem. Não é verdade? Então quando amamos, estamos pensando na nossa satisfação própria. Mas a Bíblia está dizendo que o verdadeiro amor começa com a preocupação em desejar o bem-estar, a satisfação do outro. Lembre-se que esse é o maior mandamento. E o amor foi um dom que Deus nos deu, como forma não só para suprir a nossa necessidade, mas de uma forma que Deus tem para agir na vida das pessoas. Jesus, ele gostaria de ir na sua casa, abençoar você, abençoar aquela pessoa. Jesus gostaria de fazer esse trabalho. Mas ele não está mais aqui. Ele quer fazer isso através de você. Então quando você vai lá e ora por alguém, é a sua boca, está sendo a boca de Jesus. Quando você abençoa alguém, é a sua mão, é a mão de Jesus abençoando alguém. Por isso que é muito importante. Me ajuda a resgatar aqui. Bati sem querer aqui. Por isso que é muito importante você entender que o amor de Deus é aquele que olha o potencial que alguém tem. É diferente da paixão. Por isso que eu não gosto muito desse termo paixão. Nós usamos muito essa linguagem, né? Paixão, estou apaixonado, paixão. Paixão é coisa da carne. Paixão é o amor movido pelo sentimento carnal. A paixão, ela é muito egoísta. A paixão é possessiva. A paixão é insaciável. É insaciável. Então, ela, se está bom hoje, amanhã tem que ter um pouquinho melhor. Até descartar e começar tudo de novo. Essa é a paixão. Mas o amor de Deus, ele dá. Ele não se preocupa no recebimento. Ele tem satisfação de entregar. Ele se preocupa em dar, em entregar. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos amar o outro, se preocupar com outra pessoa, a Bíblia está dizendo que assim nós vamos entender a forma como Deus nos ama. Sabe por que o rei Davi pecou? Sabe por que ele fracassou? Porque ele deixou de pensar nos outros e começou a pensar somente nele. A Bíblia diz que ele cometeu todo aquele pecado, porque se ele tivesse pensando nos outros, ele estaria onde? Estaria na guerra. Se ele tivesse pensando nos outros, ele estaria defendendo Israel. Mas ele pensou nele em primeiro lugar.
E sabe como foi que Davi resolveu aquele problema de pecado tão terrível? Deus teve que enviar ali um profeta. Obrigado. O profeta Natã. Deus enviou ali o profeta Natã. Naquela época os profetas tinham autoridade diante dos reis. Eles entravam a hora que queriam no palácio. O rei, quando recebia um profeta, se curvava diante do profeta, porque era a voz de Deus no palácio. E Davi cometeu aquele terrível pecado. Adulterou com uma mulher, mandou matar o marido daquela mulher. E Deus estava muito triste com Davi, porque Davi só estava pensando nele. Sabe como foi que Deus resolveu esse problema? O profeta chega na casa, diante do palácio, e diz assim: rei, eu trouxe um assunto para o senhor resolver. E contou uma historinha. Ele disse assim: tem um cidadão muito rico aqui na sua cidade. Um fazendeiro, muito rico, tem muito gado, muita ovelha. E ao lado dele tem um homem muito pobrezinho, que só tem uma ovelhinha. E ele gosta tanto dessa ovelhinha que ele trata essa ovelhinha como se fosse um animal de estimação, dentro da sua casa. E sabe o que aconteceu, rei? Veio um amigo daquele homem rico, veio se hospedar na sua casa. E aquele homem rico, ao invés de matar um dos seus gados, uma das suas ovelhas, mandou matar a única ovelhinha que aquele pobrezinho tinha. Aí Davi ficou muito bravo. Quem é esse homem? Traga esse homem aqui. Esse homem tem que morrer. Esse homem... E começou a falar. Aí o profeta vira para ele: você é esse homem. Eu? Você é esse homem. Você é rei. Você tem todas as mulheres, você tem tantas mulheres aqui, você tem tudo no seu palácio. E você foi matar o homem para ficar com a única mulher que aquele homem tinha. Você é esse homem. E ali Davi se arrependeu dos seus pecados. Ele arrependeu verdadeiramente. Foi nesse contexto que ele escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um pecador. Apaga a minha transgressão, cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito reto. Davi se arrependeu verdadeiramente. Deus perdoou seus pecados, sim, mas a consequência daquele pecado veio para a vida dele, para a vida da sua família e para a nação. E ali, sabe por que Davi se arrependeu? Porque ele deixou de pensar em si, começou a pensar começou a pensar no outro. Quando ele começou a pensar na vida do outro, ele reconheceu o erro que havia cometido. O verdadeiro amor de Deus faz você pensar na vida do outro e evita você de cometer erros. Evita você de cair em armadilhas. Evita você de cair em ociosidade. Então, se nós queremos permanecer no Espírito, nós precisamos entender o verdadeiro amor de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. Quer dizer, não amam verdadeiramente. São amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, são arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ou seja, todas essas características de homens cruéis são resultado daqueles que pensam primeiramente em si. O egoísmo leva a cometer esses erros todos. A falta de amor. Por isso que Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará.
Se nós queremos permanecer na vida espiritual, se queremos ser cheios do Espírito, irmão, vamos entender o que significa amar a Deus de verdade. O que significa pensar mais em Deus e pensar no outro. Então, o sentido do verdadeiro amor é sempre dar e não receber. Deus entregou seu Filho para que o mundo fosse salvo. Jesus se entregou, porque esta era a vontade de Deus. Então eles não fizeram isso por si mesmos. Deus não amou porque ele queria. Não, ele amou para salvar o mundo. O verdadeiro amor, ele não é resultado do sentimento, mas de uma obediência séria, segura. Deus nos chamou para vivermos uma vida cheia de Espírito. Não deixa a lei da carne influenciar você. Não deixa a lei do mundo influenciar você. Não deixa a lei dos homens influenciar você. Quem anda na lei do Espírito tem autoridade, tem poder, tem ousadia. Quem anda na lei do Espírito é reconhecido pelo próprio inimigo. Ele reconhece a sua posição, sabe quem você é. Então, ser espiritual não é apenas ser religioso, é andar na lei do Espírito. Então, mesmo sendo espiritual, corremos o risco de cair em fracasso. Mas se nós cairmos, vamos entender, vamos voltar a esses princípios do amor de Deus, pedir perdão. O fracasso de um justo, ele deve ser visto apenas como um tropeço, não como uma derrota. A Bíblia fala lá em Salmo 37, 24. O Senhor firma os passos de um homem bom. Melhor, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Outra tradução diz, ainda que caia, não ficará prostrado. Porque o Senhor o toma pela mão. Ou seja, a queda de um homem fiel, uma mulher espiritual, é como se fosse um tropeço. A pessoa tropeça, ele desequilibra, mas não chega a cair com a cara no chão. O tropeço de um espiritual é um desequilíbrio. E o Senhor segura pela mão e não deixa cair. Amém, queridos? Então, o estar de pé para o homem normal, ou melhor, o normal para nós é estar de pé, o ideal, estar de pé. Mas se cair, levanta e levanta melhor do que antes. Então não permita que o pecado de ontem tire da sua comunhão com Deus hoje. Porque muitas pessoas pensam assim, ontem eu pequei, ontem eu cometi um erro, hoje não vou orar. Não, pecou ontem, volte a orar hoje. Pecado de ontem não afasta da sua comunhão com Deus hoje. Só para terminar, estou terminando agora. Mas voltando um pouquinho, naquela parte onde você disse que eu tenho que pensar em Deus, pensar no outro e pensar em mim. É difícil isso, né? E alguém pode dizer assim, mas pastor, eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito a buscar a minha felicidade, aquilo que eu gosto, eu tenho direito a liberdade. Eu tenho direito. A pessoa sempre corre atrás dos seus direitos. Agora, irmãos, imagine uma coisa. Você acha que uma pessoa que anda na direção de Deus, você acha uma pessoa que faz tudo o que Deus mandou fazer, essa pessoa tem chance de ser infeliz? Não vai ser infeliz. A Bíblia fala lá no Salmo 37, 4, se não me engano, né? Que agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, se você se esforça para agradar a Deus, e você pensa no outro, porque Deus quer que você abençoe o outro, Deus sabe os desejos do seu coração, e Ele vai conceder o que o seu coração deseja. Eu nunca vi alguém se queixar de infelicidade por estar servindo a Deus. Nunca vi isso na vida. Então, não pense que esse plano de Deus não vai funcionar para você. Vai funcionar sim.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo no seu mesmo nível. Dedique-se a Ele. Ame essa pessoa. Não está vendo resultado, pastor? Não interessa. Você está obedecendo o que Deus mandou fazer. Quando Jesus voltar, você vai ver os resultados na vida dessa pessoa. Se você não puder vir agora. Continue fazendo. Essa é a forma de você se manter espiritualmente. Amém, queridos? E não se esqueçam, vivemos no estado de guerra. Alerta. Se você tem chance de fazer alguma coisa, se uma porta se abre, cuidado com as portas. Primeiro, examine sempre o que Deus falou, qual a direção de Deus para a sua vida, para que você possa glorificar o Senhor naquele ambiente, naquela situação e permanecer espiritualmente firme. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor amado, queremos te dar graças pela tua palavra. E aqui, Senhor, eu creio que todos também concordam. Queremos te pedir perdão, Senhor. Porque às vezes nós não temos amado como o Senhor realmente gostaríamos que nós amássemos as pessoas. Amado o Senhor como o Senhor gostaria que nós amássemos. Mas ensina-nos a nos dedicar mais a Ti. Ensina-nos a andar na Tua presença, Deus, com essa firmeza de propósito, de coração. Ensina a vivermos e entendermos o tempo que nós estamos vivendo, para que nós não venhamos a vacilar, a descuidar e fazer coisas que não precisamos fazer nesses dias, para que o inimigo não nos apanhe em ciladas, em laços. Dá-nos prudência, Senhor Deus, em tudo aquilo que nós fizermos. E que o Espírito do Senhor dirija a nossa vida de tal forma que nós realmente não venhamos satisfazer os desejos da carne, mas que o Teu Espírito viva em nós. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Ensina-nos a andar na Tua presença em segurança e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.